Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Veridiano. E eu gostaria de fazer uma breve reflexão com todos. Você já ouviu falar de escândalos de corrupção envolvendo evangélicos? Você saberia me informar qual é a postura dos evangélicos em relação a esses escândalos? Você sabe qual é o relacionamento do cristianismo com a política desde o seu surgimento até os dias de hoje? Então eu peço que você fique conosco até o final desse vídeo para descobrir as respostas a essas perguntas. E se você não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative a notificação para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa reflexão. Bem, neste vídeo eu estou utilizando algumas bibliografias, tá bom? Como é costume do nosso canal, eu vou sugerir para vocês. Se vocês têm interesse na história do cristianismo primitivo, eu gostaria de indicar para vocês 5 obras que vocês podem encontrar em acesso público, em domínio público, que é Tácito, Os Análises do Império Romano, a Carta de Clemente aos Coríntios, a Apologia de Justino, o livro de História Eclesiástica de Eusébio e o trabalho contra as heresias de Irineu. Essas são fontes que você pode encontrar em domínio público na internet. E eu estou utilizando especificamente esses 2 livros, chamados de Os Verdadeiros Pensadores do Nosso Tempo, do Guy Sorman. Eu não sei se esse livro tem no Brasil, mas acredito que sim. E estou utilizando também A Filosofia e Suas Histórias, do Humberto Eco, um livro muito bom. Quando nós falamos de evangélicos e os escândalos de corrupção, nós precisamos entender que os evangélicos eles são uma vertente dentro do cristianismo, Então a nave-mãe chamada cristianismo. E nós precisamos entender qual é a relação do cristianismo desde os seus primórdios até os dias atuais com a política. Então qual é a relação que o cristianismo teve desde o princípio até os nossos dias com a política? Bem, em primeiro momento nós podemos dizer que nos seus primórdios o cristianismo ele era uma seita que saiu de dentro do judaísmo e que vivia através do beneplácito das autoridades romanas. Ou seja, dito de outro modo, o cristianismo ele era tolerado dentro do Império Romano, mas ele sofreu uma série de perdas, uma série de perseguições de menor grau e de maior grau, perseguições não oficiais e oficiais, até que você chega no 2º século, onde os apologistas cristãos apresentam o que era o cristianismo às autoridades romanas e aos pensadores do Império Romano. Essas pessoas começam a perceber pelos escritos e pelo testemunho pessoal dos cristãos que os cristãos não eram aquelas pessoas sórdidas que as pessoas acreditavam que elas eram. Então, as pessoas acreditavam nos primeiros anos que os cristãos eram canibais, porque eles comiam da carne de Cristo, o corpo de Cristo. Eles acreditavam que os cristãos eram incestuosos, porque eles casavam entre irmãos, eles chamavam uns aos outros de irmãos nas suas cerimônias e na vida cotidiana. Então, o que acontece? O cristianismo no Edito de Milão ele é tornado regularizado dentro do Império Romano, ou de outro modo, o cristianismo se torna autorizado de existir no Império. O Império Romano começa a se esfacelar pelas invasões barbáricas do externo e pelas revoluções internas e questões políticas. E o que acontece? Quando o Império Romano cai definitivamente, na época de Santo Agostinho, o único meio que tinha intelectualidade e que tinha capacidade de assumir as instituições públicas era a igreja. Ou seja, os clérigos eram as únicas pessoas qualificadas para tomarem o lugar das autoridades políticas que caíram com a queda do Império Romano. Então o que acontece? A Igreja Católica, junto com o Império Romano, funda aquele sacro império, e isso vai durar, esse namoro entre igreja e Estado vai durar até a Idade Moderna, quando nós iniciamos a passar por um processo profundo e drástico de secularização. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, eu vou colocar um card, se você tiver interesse, tá bom? A secularização e a teologia. Então, a sociedade civil começa gradativamente a expurgar os clérigos de dentro da esfera pública. Então, isso vai durar até o século XX.
No século XX, nós temos um outro patamar, nós temos uma outra história. E aqui eu vou utilizar o livro do Guy Sorman, né, que ele usa um artigo do Edgar Morin, e ele inicia esse artigo citando uma frase do pensador francês, o André Malraux. E André Malraux fala o seguinte: o século XXI será místico, do contrário, ele não existirá. E o que isso significa? Após a Primeira e a Segunda Guerra, nós temos aqueles que acreditam que, rejeitando a religião e se entregando à questão política e econômica, a sociedade vai melhorar. E nós temos, por outro lado, aquele grupo de pessoas que acredita que esse meio falhou, então nós precisamos também da religião. Então nós temos mais ou menos, grosso modo, isso. Ou seja, então, o cristianismo do século XX, ele começa a se desenvolver às margens das instituições públicas e ele chega num patamar que ele quer entrar novamente na esfera pública e defender os seus valores. As pessoas que começam a entrar na vida pública são aqueles líderes que, pela influência do seu meio, conseguem chegar pelo voto ao cargo de vereador, de político, prefeito, governador e etc. E o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, elas vêm de uma formação totalmente religiosa. Essas pessoas, às vezes, não têm uma formação superior boa, adequada, e elas não têm alta cultura. Tá bom? Elas não têm condições de conhecer a vida pública e todos os seus enlaces, todos os seus desdobramentos. Eles não sabem como funciona de fato a vida pública, a vida política. E quando eles chegam lá, eles só têm uma coisa que a filosofia chama de ética deontológica. Ou seja, eu faço isso porque a Bíblia diz que é assim. Eu faço o bem porque é bem. Então a ética deontológica é uma ética de tipo kantiana, que você faz o bem porque é bem e ponto final. Então essas pessoas se encontram, se deparam com uma ética chamada de teleológica. Ou seja, é aquela ética que o que a embasa é o princípio do máximo prazer, o princípio da felicidade, a realização pessoal e o menor mal possível. Tá bom? E o que acontece? Essa ética ela pode ser vista em vários slogans do nosso tempo, como, por exemplo, não é errado se te faz feliz, não é? Então você deve buscar a sua felicidade em primeiro lugar, etc, etc. Então essa ética teleológica, ela diz que o ser humano se comporta conforme a sua necessidade, conforme as conveniências, tá bom? Desde que ele não faça mal a ninguém. E se fizer, que seja um mal de menor grau possível. E o que ocorre? Então, esses homens que chegam na política, com esse moralismo religioso, com essa ética deontológica, então eles entram em conflito com essas pessoas. Tá bom? Primeiro porque eles não conhecem o que é a esfera pública, eles não sabem como se comportar na esfera pública e eles não conseguem dialogar com o outro lado, aquele lado que defende uma ética teleológica. E o que ocorre? Essas pessoas acabam sendo engolidas pela onda de corrupção que existe dentro da política brasileira. Agora surge a pergunta: como isso ocorre? Eu consigo enxergar duas coisas. A primeira coisa é que essas pessoas, como elas não têm uma formação adequada para estarem na esfera política, elas acabam sendo influenciadas pelo meio. Então, elas acabam se deixando levar pela corrupção e se beneficiando também dessa corrupção. Bem, o segundo motivo que eu acredito que acontece essas questões é que essa pessoa entra na vida pública e ela já tem da sua comunidade de fé, da sua igreja, do seu ministério, uma autoridade incontestável. Ou seja, então ele é revestido de autoridade espiritual. E quando ele chega na esfera pública, quando ele assume o cargo de político, ele recebe também a autoridade secular. Ou seja, então essa pessoa automaticamente acabou de se tornar uma pessoa acima do bem e do mal. Por quê? Por um lado, ela está revestida de autoridade espiritual, ela é o ungido de Deus que nós não podemos tocar. E por outro, ela é um parlamentar, um agente público, um político que goza de fórum privilegiado. Esse tipo de coisa faz com que a pessoa se entregue à corrupção.
Então, como ela não tem formação suficiente para dialogar e conviver na vida pública, como ela acaba sendo influenciada e ela tem toda uma estrutura que lhe dá o apoio para fazer o que bem entender, então essas pessoas acabam se entregando à corrupção. E o que nós evangélicos podemos falar sobre essa onda de corrupção? Bem, primeira coisa é que nós evangélicos nós não somos obrigados a votar em pessoas que se dizem que se professam cristãs, simplesmente porque são cristãs. Eu devo me perguntar, essa pessoa tem formação, tem cultura, tem uma estrutura psicológica e espiritual suficiente para ocupar esse cargo? Sim ou não? Então, conforme a resposta, você vota ou não nessa pessoa. Segunda coisa, você poderia me perguntar, Veridiano, mas então o crente não pode entrar na política? Não. Eu vou responder negativamente a isso. O cristão, ele deve participar ativamente, tá certo, da política como eleitor e deve participar também como político. Porém, se você não tem essas estruturas necessárias para a vida política, o que eu digo a você é, meu filho, não vá. Porque nós evangélicos, nós pastores, nós teólogos, estamos cansados de vermos essas ondas de corrupção feitas e ajudadas com a participação de evangélicos, de pastores, de bispos, de sei lá, de semideuses que ocupam os cargos parlamentares. Então o que eu digo é, tenha critério, tenha sabedoria, tá certo? Para que nós possamos de algum modo combater essa onda de corrupção, tá certo? Causada por evangélicos ditos e professos. Que o Senhor nos abençoe, desejo uma ótima semana e ficamos por aqui.